E agora vamos acompanhar mais uma história de fé e devoção. Vem assistir o programa Momento do Associado de hoje. Hoje o Momento do Associado está aqui em Curitiba, no bairro Boqueirão. Nós viemos conhecer a casa da Dona Lourdes e ela me falou assim: Ellen, a minha casa é aquela que tem bastante plantas. E assim foi fácil encontrar a senhora, Dona Lourdes. Tudo bom? Que bom. Dona Lourdes, e além de cuidar das plantas, a senhora também é uma pessoa que tem muita fé. Muita fé. E tem alcançado muita graça. Que bênção. Muito. Desde a adolescência. Eu ia perguntar isso. Desde de nova a senhora já tem fé? Já. Como eu falei para você, a minha irmã mais velha foi a pessoa que me evangelizou pela primeira vez, né? Uhum. Então, a minha vida inteira, desde 12 anos para cá, foi com muita fé e colocando Deus sempre em primeiro lugar. E isso aconteceu quando a senhora morava no interior do Paraná? A gente morava, na época a gente morava no sítio, né? Uhum. Depois ela também casou, eu era muito apegada a ela, mas daí ela já se distanciou um pouco, mas ela sempre continuava falando de Deus para mim. E Né? com ela que a senhora aprendeu a ir para a igreja e tudo isso? A minha mãe, Sua mãe levava. Ah. Eu fiz a minha primeira comunhão com meus 7 anos de idade. Eu era daquele tempo que a gente ia para a missa só com um véuzinho na cabeça. Aquelas menininhas pequenas com véu na cabeça, né? Então minha mãe levava para a igreja, né? A minha irmã falava de Deus e a minha mãe sempre me levava para a igreja. Faz quanto tempo que a senhora veio para Curitiba? Já faz mais de 20 anos já, bastante tempo. Já tinha Não tem os bem filhos, certo, já. tinha os 3. Os três nasceram lá. Os 3 nasceram lá, em Umuarama. E o que trouxe a senhora mudar para Curitiba? É que meu marido trabalhava numa empresa e a empresa veio para Curitiba. Aí convidou ele. E a senhora educou seus filhos do mesmo jeito que a senhora foi educada, assim, cheia de fé? Eduquei. Acho que eduquei bem mesmo, porque assim, a gente, quando eles são pequenos, a gente vai para a igreja e leva. Eu levei até uma certa altura. Aí quando chega na adolescência, começa a fazer cursinho, começa a fazer faculdade, daí já se distancia mais, né? Aí depois fica difícil, você não consegue mais se controlar. Você fala sempre, mas já não é como quando era criança que se catava e levava, né? E conta pra mim, a senhora me disse que a senhora é associada da obra desde que começou, como é que foi isso aí? Desde que começou, tipo assim, eu ia muito na novena do Carmo ali. Não perdia, todas as quarta-feiras estava na igreja ali. Pertinho aqui da sua casa, né? Só que na época eu morava ali no sítio cercado. Eu ia de lá. Nossa, eu morava longe, né? Mas eu ia. Mas eu ia toda semana. E lá eu conheci o Padre Reginaldo, né? Ele fazia as novenas lá. Aí eu conheci ele lá. Aí foi até que ele resolveu, né? Colocar rádio e tudo. Daí ele pedia para as pessoas doar CD. Se as pessoas tivessem CD em casa, assim, né? Doar. Daí eu doei um do Padre Zezinho. Então eu tô desde o comecinho e não parei. Às vezes a gente dá umas esquecidinhas, mas daí depois a gente corre atrás. E o programa do Padre Reginaldo, ele ensina muito pra gente. Meu né? Deus, como ensina. Ensina muito. Os testemunhos, né, que as pessoas dão. Eu vim aqui hoje agradecer a minha graça alcançada, que é a Manuela. Inclusive hoje é aniversário dela de 11 meses. E eu só tenho a agradecer a Jesus das Santas Chagas. Eu vim testemunhar uma graça alcançada na vida do meu esposo. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. E a senhora, acompanhando a obra Evangelizar há tanto tempo, tem alguma graça que já aconteceu contigo? Tem. O meu filho, que é o caçula, quando ele era adolescente, ele ainda conseguia levar ele para a igreja, né? Então levava, eu falava para ele, né, para ir para a igreja, para ele sempre fazendo os cursinhos. Às vezes chegava no final do ano não passava, aí eu falava para ele, confia em Deus, que a hora de Deus não é a nossa.
Ele uma vez foi na igreja lá e o padre pregou e contou um testemunho lá de uma senhora que falou assim, que a gente sempre quer ser o primeiro da fila e a gente tem que ser aquele último da fila, né? E daí, quando ele passou, que ele queria, desde quando ele tinha 6 aninhos, ele dizia, mãe, quando eu crescer eu vou ser médico. E ele não tirou da cabeça. Foi à luta e conseguiu. Quando ele passou, ele já falou isso. Mãe, lembra aquela vez que foi na igreja o padre Reginaldo, que ele falou que a gente tem que ir para o final da fila? E aí, mãe, aconteceu. Chegou a minha vez, né? Só tem a agradecer. Só agradecer, eu agradeço a ele todo dia. Eu rezo o terço todos os dias. Quando meu marido está junto, também reza comigo, né? E eu acredito, assim, que Deus tem abençoado muito, muito, muito a gente. Bom. E continua, né? E vai continuar. E vai continuar. Dona Maria de Lourdes, eu quero agradecer a senhora por a senhora ser uma associada da obra Evangelizar, por acreditar nesse trabalho que ajuda a transformar vidas e principalmente por aceitar receber a equipe do Momento do Associado para a gente contar para o Brasil todo que acompanha a nossa programação quanto essa obra faz a diferença aqui, dentro da sua casa. E faz muita diferença, porque eu acredito sem Deus a gente não consegue viver nesse mundo tão difícil, né? Eu acho que tem que acompanhar, tem que ter sempre Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Tudo que a gente vai fazer, coloca Deus na frente e que tudo dá certo. E você que está aqui acompanhando o nosso Momento do Associado, veja como a obra Evangelizar está presente e faz a diferença na vida da família da Dona Lourdes e pode fazer a diferença na sua família. Nos ajude nessa missão de caridade e evangelização. Torne-se você também um associado ligando 41 3221 6060. Porque evangelizar é preciso.